pelo nosso canal. Boa noite, Soraya. Bom, então, sou a doutora Evelyn Galvão, faço parte da equipe Pensa e Revalida desde a formação, né, da equipe, estou aqui desde o início. E essa é a doutora Thaís Oliveira, que vai estar hoje com a gente, né, responsável da área de pediatria, desvendando, né, todos os mistérios do bom esqueleto de pediatria. Então, todos os checklists que vocês verem na plataforma são de responsabilidade da doutora Thaís. Ela está presente dentro do grupo Premium. Caso tenha alguém aqui que não faz parte do Pensa e Revalida, o grupo Premium é um grupo que a gente coloca todos os usuários, né, que pagaram a plataforma, para que encontre companheiros de estudo. Então, a gente sabe que é muito difícil, às vezes, ter um companheiro. Lá, somos uma comunidade, né, que vem crescendo cada vez mais, e você coloca o seu horário disponível de estudo e alguém responde a sua mensagem e ali você acha um companheiro. Não necessariamente vai ser sempre a mesma pessoa, mas é até bom que não seja. Assim você vai testando, né, o seu estudo com diferentes pessoas, assim como vai ser no dia da prova. Então, cada ator de cada estação vai ser de uma maneira. Tem aquele ator que vai ser mais lento, que você achou que ele, na verdade, mais te atrapalhou do que te ajudou. Tem aquele que fala coisa demais, que também te atrapalha. Tem aquele que é o ator ideal. E treinando entre vocês, é bom que vocês já vão se acostumando, conforme mudam de companheiro de estudo, com essa dinâmica que também vai acontecer no dia da prova. Em ver uma pessoa que vocês nunca viram na vida, não ter vergonha de falar com essa pessoa e ir se acostumando com diferentes sotaques, com diferentes maneiras, né, de interpretar ali a estação. É bom que vocês também vão estar frente a frente com os possíveis erros. Então, às vezes, a gente estuda sempre com a mesma pessoa e a gente começa a ficar com medo, né, de falar, eu não quero magoar meu amigo, ele errou, mas eu vou dar a nota para ele. Uma dica que a gente sempre dá: sejam carrascos, sejam muito cruéis com os amigos de vocês. Ah, mas eu entendi o que você quis dizer. Será que o examinador, quando olhar a prova do seu amigo, também vai ter compaixão por ele? Conhecendo o histórico do Revalida INEP, a gente sabe que não. É uma prova realmente muito pesada a correção dela, e muitas vezes, falando igual ao PEP, vocês não ganham um ponto. Então, falando o subjetivo, a chance de ganhar o ponto é menor ainda. Ah, Evelyn, mas eu já fiz a prova e ganhei falando assim por alto. Ganha, às vezes, né? Não sempre, é uma roleta russa. Então, não contem com a sorte com essa prova. É uma prova que requer conhecimento e, às vezes, mesmo, como eu falei, falando igual ao PEP, eles não dão a pontuação. Ah, por quê? Não se sabe. Tem estação que não é corrigida, tem estação que não dá um ponto, mesmo o aluno falando exatamente igual ao PEP, e, infelizmente, tem que ir para o recurso depois, né? Mas a gente está torcendo aqui para que dê tudo certo, inclusive amanhã sai o resultado aí, né, de quem já fez a prova, o resultado final. A gente está muito na torcida por todo mundo. Bom, vou deixar a palavra com a doutora Thaís. No final dessa apresentação, a gente vai estar convidando alguém para estar realizando um checklist aqui com a gente. Quem se sentir à vontade pode estar levantando a mão, pode estar dizendo que quer participar aqui no chat. Não importa se você tem a plataforma ou não. Caso você não tenha e você queira participar para ter um treinamento ali, é só mandar aqui no chat para a gente o nome e o Gmail, que a gente faz um cadastro gratuito e ali você já tem acesso a 3 estações. Qualquer pessoa pode estar fazendo. Ah, tem um amigo meu que não está nessa live, mas ele quer um acesso gratuito. Pode passar o contato dele para a gente também e a gente deixa ativo para vocês irem estudando, tá bom? Thaís, está com você a palavra. Obrigada, Evelyn. Boa noite a todos. Então, meu nome é Thaís, eu sou responsável pelo bloco de pediatria, tá? E hoje a gente vai estar aí destrinchando todo o checklist de pediatria. Vou abordar temas do INEP e vou abordar também sobre a plataforma, como a gente faz tudo certinho para vocês poderem entender como funciona. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Todo mundo vê a tela aí, tá tudo certo? Alguém poder colocar? Sim, já está aparecendo para a gente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar. Bom, primeira coisa, então, eu vou falar sobre o checklist de pediatria, né? Então, antes da gente começar a falar, eu trouxe alguns pontos importantíssimos. Então, primeiro, portas, cenário esperado, comportamento e apresentação. Portas, quais são as portas referente à estação de pediatria? Porta 3 e porta 8. Então, quando vocês estiverem lá na prova,
você não segue 1, 2, 3, 4, vocês são colocados de forma aleatória, então pode ser que você já comece pela porta 3, pode ser que você já comece pela porta 2, então a 3 e a 8, a 3 no primeiro dia e a 8 no segundo, são as portas da estação de pediatria. O que vocês têm que pensar? Estou à frente à porta 3, é uma estação de pediatria. Qual é o cenário esperado, tá? Então, qual é o cenário esperado? O cenário esperado a gente sabe, para quem já fez a prova sabe, para quem não fez, então eu vou trazer aqui algumas informações. Dentro da estação de pediatria, não haverá presença de criança. Então, não vai ter uma criança. Agora, quais são os cenários que você pode encontrar? Você pode encontrar um ator, né, que pode ser um pai ou uma mãe, sozinho, e aí você vai fazer história, anamnese, exame físico falado, né, verbalmente, com ele, ou você pode encontrar um ator ou uma atriz com um boneco, tá? Esses são os cenários esperados. Você entrou, tem isso, na verdade, porta 3, você já sabe que você vai encontrar ou um ou outro, tá? Ou é o ator sozinho, ou é o ator com um boneco ali, que você vai fazer o que a estação te pedir. Então, esse é o cenário esperado. Comportamento. Então, antes da gente entrar na estação, a gente recebe uma folha A4 que tem o seu nome e um QR Code. Vai ter um fiscal na sua frente, vai disparar o alarme, esse fiscal vai abrir a porta para você, normalmente eles desejam boa prova, você agradece, entra, e aí você se dirige à primeira câmera, né, com o QR Code e se apresenta. Thaís, Paula Batista de Oliveira, e beleza, ele se registrou, o seu QR Code, você se dirige até a mesa. Então, esse é o comportamento. O que a gente orienta? Cumprimentar todos, o câmera, o fiscal da porta, o ator, a atriz, todo mundo que está na sala e ser sempre cordial com as pessoas, porque a gente sabe que eles estão ali também fazendo um trabalho, então, se a gente quer ser bem tratado, o mínimo é que a gente também trate bem, né, os colegas que estão ali. E aí se apresentar. Então, me apresentei para a câmera, me dirijo até a mesa. Quando você se dirigir à mesa, vai ter um card, né, que é aquele papelzinho branco, que vai estar fixado na mesa, tá? Com todo o direcionamento do que você tem que fazer na estação. Então, vai estar lá, cenário, pediatria, né? E aí vai ter descrição do caso, aonde você se encontra, a descrição e tudo. Aquilo fica fixo à mesa. Por que isso é importante? Por que eu trouxe aqui? É ali que você vai saber quais são as condutas que você vai tomar, qual a hipótese diagnóstica que você vai pensar, porque tudo está ali naquele card, tudo que deve ser feito. Então, primeiro você lê aquilo e depois você aciona um ator. Então, primeiro você lê, e aí você começa. Olá, boa tarde, meu nome é Thaís, eu sou médica aqui da unidade, vou realizar seu atendimento hoje do seu filho, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês, tá? Primeiro, cumprimentar o ator, cumprimentar as pessoas, o número da porta, o cenário, porque às vezes a gente espera que vai ter uma criança, não vai ter uma criança, vai ter um boneco só, ou às vezes não vai ter o boneco, tá? Então, isso é o que eu queria trazer de informação, que para mim foi muito relevante, e eu gosto de trazer para as pessoas o que para mim eu gostaria que um dia alguém falasse, antes de eu fazer a prova, certo? Bom, como eu vou fazer minha apresentação hoje? Eu vou ir falando todos os temas importantes e vou sempre correlacionando com a prova que ocorreu em 23.2, e vou trazer alguns aspectos que não ocorreu em 23.2, mas que eu considero ser importantes, tá? Então, primeiro, o que é o esqueleto? O esqueleto nada mais é que um molde que a gente tem pré-estabelecido, e isso faz com que o candidato deixe um pensamento cirúrgico, vamos dizer assim, um pensamento mais correto, direcionado. Então, por que a gente fala de tanto do esqueleto, que é o principal e que é o inicial? Porque você ganha tempo, você chega no diagnóstico de uma forma mais direta, com menor tempo e sem perder pontos, né? Então, por isso que é necessário você ter um esqueleto. Cada grande área tem as suas particularidades e na pediatria não seria diferente. O que é essencial num esqueleto de pediatria? Várias coisas, né? A gente sabe que pediatria é um mundo à parte. Então, existem muitas particularidades que eu vou trazer hoje, que eu acho importante que o candidato pergunte no dia da prova, tá? Então, quais são as fases, né? Primeiro, dentro de um checklist, o acolhimento, depois anamnese e exame físico, depois exames, vocês podem ver que tem um asterisco aí, porque dependendo do diagnóstico eu vou pedir exame, dependendo do diagnóstico eu não vou pedir exame, tá? Principalmente em pediatria. Tem diagnóstico que a gente sabe que é clínico. Por mais que o pai e a mãe ali insista, mas você vai ter que falar para a mãe, não há necessidade de fazer exame nesse caso, tá? Então, por isso que tem um asterisco. E a conduta, também, que é o ponto final ali da estação, e quando eu descrevo conduta, eu vou de 0 a 100, tá? Às vezes a gente acha que a conduta é a internação,
A orientação também é uma conduta, o segmento é uma conduta, a prevenção é uma conduta, tá? Então, quando eu falo conduta, eu estou abordando tudo. E aí eu vou destrinchar um a um, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, acolhimento. Então, eu já trouxe aqui, né, um exemplo da estação 23.2, que foi a mais recente que a gente teve, e a gente vai destrinchar ele. Então, como eu disse, né, você vai chegar, vai ler o card e vai se apresentar. Então, tem lá os itens avaliados. Se identifica, se cumprimenta a mãe, se mantém o contato visual. Isso é importante em pediatria e também em preventivo. Não que as outras não sejam, mas são pontos que são cobrados nessas duas estações. Então, tem que manter o contato visual com a mãe. E o que eu falo, não cruzar as mãos, tá? Não ficar assim com uma cara que tá, não tá entendendo o que a mãe tá falando. Então, sempre, entendi, senhora, entendi, né? E lógico, sempre chamar ela pelo nome, não chamar de mãezinha, nada disso, tá? Então, sempre pelo nome. Perguntar o nome da mãe e o nome da criança. O que eu agrego aqui de informações para vocês, tá? Que eu uso. Perguntar o nome da mãe, o nome da criança, a idade da mãe e a idade da criança. Por que a idade da criança? Porque frente à idade, eu sei que aqui não pontuou, mas eu estou dizendo sobre raciocínio. Frente à idade, a gente já pode pensar numa hipótese diagnóstica. Por exemplo, foi um trauma. Quantos anos seu filho tem, né? 4 anos. Então, você já tem que pensar. Pode ser um acidente por animal peçonhento, pode ser que caiu da bicicleta, entende? Então, a idade, sim. Por exemplo, uma bronquiolite. É um lactente de 6 meses, que vem com desconforto respiratório. Qual o tempo? Tem 6 meses. Então, já vou pensar. Quais são os diagnósticos? Bronquiolite, pode ser um quadro de broncoespasmo apenas, entende? Então, a idade é importante, principalmente ali na estação. Então, eu agregaria aqui perguntar a idade. Thaís, mas o INEP não está perguntando. Eu sei, mas eu estou dizendo para a gente ganhar tempo e já pensar numa hipótese diagnóstica, tá? E aí, tudo isso que você faria, você já tirava meio ponto, tá? Na questão do acolhimento. Isso tanto nos 2 dias da estação, né? E aí, vamos para a anamnese, que é onde a gente acaba gastando mais tempo. O que eu acho importantíssimo dentro da pediatria. Bom, dentro da anamnese, como eu disse para vocês, lá no card vai estar direcionando aonde vocês estão. Então, dentro da anamnese, vocês vão ter que perguntar, mesmo que seja um quadro agudo ou uma consulta de puericultura, vocês vão ter que fazer essas perguntas, tá? Então, isso é importantíssimo de se cobrar. Então, por exemplo, doutora, eu trouxe meu filho aqui porque ele está com febre. Tá, mãe, quando iniciou essa febre? Qual a duração dessa febre? Quanto tempo ela dura? Você medicou? Você fez uso de alguma medicação? Qual é a frequência? Ele teve todos os dias febre? Quantos dias ele teve? Qual foi a temperatura máxima que chegou? O que você fez quando ele teve febre? Sintomas acompanhantes. A gente sabe que náusea e vômito é uma coisa que a gente usa para todo mundo. Teve náusea, vômito? Para todo mundo. Cirurgia, clínica médica. Em pediatria, o que eu agrego? Se teve convulsão, pensando que na febre pode ter uma crise convulsiva na pediatria, e alterações cutâneas. Isso tem que ser como água, tem que perguntar. Ele teve alguma alteração na pele, mãe? Ele teve presença de alguma petequia? Você viu se notou alguma manchinha? Ele tá com alguma coceira, descamação? Tem que perguntar. Criança sempre não, mas a maioria das vezes tem alguma doença, alguma alteração cutânea associada. Vamos pensar aí nas doenças exantemáticas, vamos pensar na dengue, vamos pensar na chikungunya, na zika, enfim. Então, sempre perguntar alterações cutâneas. Além disso, horoscopia e otoscopia. Em outras estações, a gente sabe que dificilmente a gente pede, assim, dentro de uma anamnese, mas na pediatria é importante, sim, que a gente pergunte. Ambiente e contexto epidemiológico. Por que eu coloquei isso? Porque a gente tem que perguntar, essa criança frequenta creche? Né? Ela tem contato com, por exemplo, a criança vem com tosse há 2 semanas. Ela teve contato com alguém com tuberculose? Então, é importante. Por quê? Porque também vai direcionar nosso pensamento lá na conduta. Tá? De início, parece, nossa, não é, é importante. Depois vocês vão ver, conforme eu for falando, o quanto é importante isso. E a estrutura da casa. Por que é importante? A criança vem com um quadro de diarreia. Você pergunta assim, como é a estrutura da sua casa? Tem saneamento básico? Não, lá na nossa casa a gente toma água do poço. Então, você já tem que pensar, é um quadro de diarreia, porque não tem saneamento básico, talvez essa água esteja contaminada. Então, a estrutura da casa é importante. A gente foca muito isso em preventivo, mas em pediatria também é importante, tá? Antecedentes pessoais, triagem neonatal, e aí a gente inclui teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do coraçãozinho, teste da linguinha. Lógico que se for uma criança de 12 anos, você não vai perguntar triagem neonatal.
tá? Mas se é uma consulta de puericultura, é necessário a gente perguntar durante a anamnese, mesmo que seja um quadro agudo, uma emergência, vamos dizer. Caderneta da vacina e da criança, tema batidíssimo, que a gente sabe que tem que perguntar. Uso de medicações recentes ou contínuas, isso é importante porque, meu filho já passou no médico, no pronto-socorro semana passada, o médico disse que era uma pneumonia, deu esse antibiótico e não melhorou nada. Então, você tem que pensar, pode ser uma complicação aí de uma pneumonia, então vou pensar no derrame pleural. Ele já usou qual antibiótico, mãe? Amoxicilina. Então, eu vou pensar em qual outro antibiótico eu vou prescrever lá na conduta. Então, é importante a gente perguntar se a criança fez uso de medicação recente, além de se ela tem doenças prévias. Alergias, importantíssimo, porque, né, primeiro, para prevenir e para orientar se caso a criança tenha alergia, então pensando em, tem alergia, tem asma, né? Então, tem que ver se ninguém está fumando no mesmo local, então, ele tem alergia a amendoim, mas aí ele comeu um salgadinho que tinha não sei quanto lá de amendoim, então sempre é importante a gente perguntar, inclusive medicação, porque a criança não é só alérgica a alimentos, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente está com um surto aí de intolerância à lactose, N coisas, então isso é importante a gente perguntar. Além disso, antecedentes dos pais, isso é importante, que a gente pergunta muito da mãe, né? Então, como foi o parto? Teve alguma intercorrência? E a gente nunca pergunta dos pais. Então, às vezes o pai é asmático, e aí a criança chega lá com desconforto respiratório, com uma dermatite atópica. Então, você tem que perguntar, né? O pai tem algum histórico? O avô? O irmão? Tá? Então, coloquei aqui como pontos importantes e que devem ser perguntados independente da estação, seja ela um quadro agudo ou uma consulta de puericultura. Bom, como eu disse para vocês, quando a gente entra lá na estação, tem o card em cima da mesa, e aí, vou continuando ainda na anamnese exame físico, por que eu falo que é isso que vai direcionar a gente? Porque aqui é onde está os ovos de ouro. Então, coloquei as duas estações, tá, de 23/2. Então, a primeira, ele fala assim, você se encontra no pronto-socorro do hospital secundário, tem radiologia, laboratório, setor de internação, farmácia clínica. Descrição do caso, você está de plantão no pronto-socorro, ou seja, um quadro agudo, de um hospital secundário de uma grande cidade, então, se você precisar de alguma coisa, você consegue derivar essa criança, e atenderá um menino de 4 anos e 6 meses, trazida pela mãe devido a dores na perna e choro inconsolável. E aí ele fala, considere que o paciente está deitado na maca, e a anamnese será dirigida à mãe. Nessa estação só tinha a atriz, tá? Não tinha a criança. Então, você tinha que imaginar que a criança estava lá na maca, tá? Mas você fazia todo o questionamento, exame físico verbalizado, tudo para a mãe, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber, porque às vezes a gente entra na estação achando que vai ter uma criança lá e não vai ter, tá bom? Mas a mãe não estava com o boneco. Tudo bem, ela pode não estar. Aqui na estação está dirigindo para você o que você tem que fazer. Já no outro caso, ele fala que você estava numa atenção primária, numa UBS, né? E no consultório de puericultura. Aí ele fala, você acabou, e olha o que ele fala, você acabou de finalizar a anamnese e exame físico de um lactente de 1 ano no consultório da UBS, e na anamnese não foi identificada queixa, nem desconforto, o exame físico está sem alteração, demonstra suplementação adequada e imunização completa. Não é necessário realizar anamnese e exame físico. Você apenas deve completar as medidas antropométricas no cartão da criança. Então, aqui, se você começasse, mãe, mas qual o motivo da consulta? Se ele teve alguma coisa, não consta, doutora. Não consta, doutora. Então, o card já te direcionava. Então, aqui você não tinha que fazer anamnese nem exame físico. O que você tinha na estação era uma atriz com um boneco, tá? E você tinha que falar, olha, mãe, eu vou realizar aqui, né, vou verificar os dados antropométricos do seu filho, vou pedir para a senhora despir ele e começar a estação. Era isso. Se apresentar, perguntar a idade da mãe, a idade da criança, o nome, se apresentar e já começar a estação. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes, na hora do nervoso, a gente não lê o que está ali no card e perde tempo. Pergunta, não consta, doutora? Não consta. Sendo que, na verdade, se você tivesse lido e parado um pouquinho ali para ter calma, você saberia o que você teria que fazer e às vezes sobraria até tempo, tá? Lógico, você acabou a estação e ainda tem tempo, vai falando, tá? Já que fiz tudo, vai falando, vai perguntando, e tem irmão? Vai falando, não vai sair da estação enquanto não terminou o seu tempo. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu lembrei agora e eu queria falar, ainda bem que eu lembrei. Às vezes, a atriz chega com um boneco, o boneco tá com touca. Às vezes ela tá com o boneco no colo e tá com o celular, assim. Aham, doutora, aham.
É para você chamar atenção. Primeiro, se ela está com o celular, você tem que falar, olha, mãe, não é aconselhável, tá? Ficar com telas com a criança menor de 2 anos, isso faz mal para a vista. É um ponto que você já tem que aproveitar ali a deixa para fazer, tá? Outra coisa, a criança está toda coberta. Tem que te chamar atenção. Por que esse bebê está todo coberto? Entendeu? Então, vamos despir a criança. Às vezes é um maus tratos, que se você não pensar no momento, você vai passar despercebido, entendeu? Então, sempre pensar o porquê que aquilo ali tá. Não tá ali de bobeira, tá? Não tá ali de bobeira. E pensando aí em abuso de criança, em N coisas que pode acontecer, né? Síndrome do bebê sacudido. Então, a gente também tem que estar pensando, nunca caiu. Eu sei que nunca caiu, mas eu tô dizendo que vai que, né? Chega lá um ator com o boneco todo fechado, com luva, com toquinha, com um negocinho na mão, entendeu? A criança tem 3 meses e ainda tá com luvinha. Estranho, né? Então, coisas para a gente se pensar na hora e falar, bom, vou pensar aqui o que pode ser. Então, essas eram as duas estações, né? Uma se tratava de um quadro agudo e um outro de um quadro de puericultura. Então, independente dos dois quadros, aquelas perguntas que eu descrevi na anamnese, como dados epidemiológicos, creche, vacina, deveriam ser feitos, tá? Independente de ser um quadro agudo ou uma consulta de puericultura. Então, como eu disse, sempre na estação, eu estava estudando todos os INEPs, tá? Na estação do INEP, sempre um dia vai ser um quadro agudo e no outro dia vai ser uma puericultura. Não nessa ordem. Mas para pensar, se no primeiro dia, a sua prova, foi um quadro de puericultura, no segundo vai ser um quadro agudo. Então, volta para casa e já estuda a urgência e emergência. Entendeu? Quadro de asma, já estuda essas coisas. Porque você sabe que não vai cair puericultura de novo. Porque já caiu no primeiro dia. Tá? Então, são conselhos aqui que a gente está dando, porque a gente já fez, né? E, então, sempre essas duas, sempre é um quadro agudo e uma puericultura. Então, se um dia caiu um quadro agudo, no outro dia vai cair puericultura. Se o primeiro dia foi puericultura, no outro dia vai ser o quadro agudo, tá? Todas as estações, todos os anos do INEP, sempre cursaram dessa forma, tá bom? Bom, vamos lá para a anamnese, né? Que é onde a gente acaba perdendo mais tempo, mas ganhando mais ponto. Então, nessa estação aqui, a estação 3, né? Que era aquela criança que estava com dor na perna. E aí, o que eu descrevi, né? Que a gente tinha que investigar a queixa da criança. Então, primeiro aqui, ó, queixa principal, dor no membro inferior direito. Aí tinha que perguntar, quando iniciou essa dor, duração dessa dor. E aí se tinha náusea, vômito, cialorreia, palpitação, agitação, parestesia, prostração, dispneia, sonolência, como convulsão. E aí perguntava se você investigou 3, só 3. Então, se você perguntasse náusea, vômito e cialorreia, você já tinha o ponto total, que era 1. Tá? Então, você perguntou 3 itens. Tem todos esses, mas aqui eles pediam 3. Tá? Então, por isso que eu falei de náusea, vômito, sudorese, náusea, vômito, convulsão. Aqui tá como taquicardia e agitação, mas aqui tá como convulsão, ó, tá vendo? Por mais que é uma criança que bateu a perna, que essa foi a queixa inicial da mãe, você tinha que perguntar se teve náusea, vômito e convulsão. Não era um quadro de febre, mas caiu aqui convulsão. E se você fizesse esses 3, você tinha um ponto. Tá? Depois, já mantendo ainda na anamnese, no quadro agudo, perguntava aqui, ó, se você perguntou se a criança tinha comorbidades, histórico vacinal, uso de medicamentos, sintomas dos vizinhos, aí vamos pensar em um quadro de dengue, né? Nesse caso era um acidente, e estrutura da casa. Então, tudo aquilo que eu falei. E aqui a gente está num quadro agudo, tá? Então, você tinha que perguntar. E aí, só nisso você já tinha 1,5. E aí, essa parte é da anamnese. Exame físico. Lembra que falava na estação que você estava com a mãe, né? Então, você perguntava para a mãe, ela falava que foi picado, te mostrava a foto, o card do bicho, você identificava o bicho, né? Então, vamos pensar, você fez o diagnóstico, e aí você foi para o exame físico. Dentro do exame físico, você vai pedir lá todos os sinais, certo? Eu quero pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio. O que eu coloquei aqui, que eu acredito ser importante, o que a gente tem que perguntar quando a gente pede exame físico e sinais vitais dentro da pediatria? Glicemia. Nossa, Thaís, mas foi um acidente. Eu sei, mas a criança pode, falando dessa estação, tá? A criança pode chegar lá com coma e é uma hipoglicemia. Uma crise convulsiva e é uma hipoglicemia, tá? A criança está prostrada e é uma hipoglicemia, tá bom? Não está respondendo, é uma hipoglicemia. Então, dentro da pediatria, é importante, lá nos sinais vitais, quando a gente pede, pedir uma glicemia. E, além disso, eu coloquei peso. Por quê? Porque na pediatria, tudo é em cima do peso. O volume, quando a gente pensa lá em desidratação, é de acordo com o peso.
Então, sempre o peso é importante a gente perguntar, tá bom? Mesmo que seja um quadro agudo, já que a gente vai pensar lá na conduta, porque depois a gente não vai perguntar lá no final, porque a gente esquece. Então, já tá perguntando, eu quero pressão arterial, frequência cardíaca, pede sinais vitais, quero uma glicemia, eu quero peso e altura. Ponto. Já perguntou, mesmo que você não ganhe o ponto aqui, mas você perguntou já pensando lá na sua conduta que você vai fazer, tá bom? Então, aqui, ó, você perguntava, solicitava a alteração do membro, né? Então, durante o exame físico, que você verbalizava para a mãe, quero fazer exame físico no seu filho, você me autoriza? Sim, doutor, eu vou lavar minhas mãos, vou me paramentar, colocar as luvas, e aí descrevi. E aí aparecia uma alteração cutânea, falava que a criança estava com taquicardia, porque você pediu sinais vitais, e estava com cialorreia, que já foi dito lá no início, tá? Na anamnese, a mãe já falava que a criança estava babando. Começou a babar um pouco, doutor. Só aqui, você já tinha 2 pontos, tá? Então, além da anamnese, com o exame físico, então imagina aqui, ó, 1,5, mais 2 são 3,5. É muito ponto. É muito ponto. Muito ponto mesmo. Depois os exames, que eu disse que, dependendo da estação, pode ser que peça, pode ser que não. Dentro dos exames, pensando que era um acidente por escorpião, você tinha que pedir todo o perfil de CKMB para ver se tinha alteração eletrocardiográfica, porém, aqui olha o que cai, glicemia. Então, volta lá naquilo que eu falei, dentro de estação de pediatria, pede glicemia, não importa se é quadro agudo ou se é estação de puericultura, pede glicemia. Aqui você pontuava, tá? Se você solicitasse um hemograma, função renal e uma glicemia, e CPK e CKMB que a gente tem que pedir pensando numa alteração cardíaca. Você já pontuava. Então, solicitou 4, já ganhava 1 ponto. Ganhava não, né? Prenteava 1 ponto. E aqui, se você solicitava o eletro. Então, nesse caso, a gente tinha que solicitar, mas poderia ser uma estação que você não precisava solicitar. Aqui, o que eu agregaria? Solicita eletrocardiograma em 12 derivações. Aqui eles só colocaram desse jeito e deram não, né? E plenchava meio ponto. Mas ele poderia colocar, se o candidato não verbalizar 12 derivações, vai ter 0,25. Então, sempre falar nome e sobrenome, tá? E aí a gente vai para o final, né? Que é a conduta. Então, a gente fez anamnese, aliás, a gente fez acolhimento, anamnese, exame físico, e aí vamos para a conduta. Na conduta, o que eu observei, tá? Isso aqui foi um esqueleto que eu fiz, até para poder explicar. O que eu observei, dependendo do quadro, a gente tratando de um quadro agudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, deu o diagnóstico. Olha, mãe, o quadro do seu filho é uma desidratação. Um exemplo, é uma desidratação. Classifica. É uma desidratação, lógico, se estiver classificação, tá? É uma desidratação leve, por isso, isso, isso. É uma desidratação moderada, por isso, isso, isso. É uma desidratação grave, por isso, isso, isso. E explica para a mãe. Olha, mãe, seu filho está num quadro de uma cetoacidose diabética do tipo leve, por isso, moderada, por isso, grave, por isso. Por que eu falo isso? Porque nessa estação você tinha que falar que era um acidente do tipo leve, moderado ou grave. Você tinha que falar para a mãe e pontuar o porquê que era aquilo. Então, é uma coisa que eles estão pedindo agora. Não pedia antes, mas em 23.2 pediu. Classificar. Então, se houver classificação, a gente classifica. Deu o diagnóstico para a mãe, classifica. Beleza? E aí é um raciocínio que vocês vão ter na cabeça. O tratamento é medicamentoso ou não medicamentoso? Ah, é medicamentoso. Olha, mãe, então, seu filho está no quadro, vou citar alguns exemplos, tá? É um quadro de desidratação, eu vou prescrever para você só observação, você volta aqui amanhã, sinais de alarme, tchau. Ah, não, mãe, olha, seu filho está num quadro de desidratação, a gente vai começar com um soro de reposição via oral, tá? Então, pode ser um tratamento medicamentoso ou não medicamentoso, tá? Não é porque é um quadro agudo que você vai ter que dar medicamento. Às vezes, não. Às vezes é só uma orientação, alguma coisinha que está pedindo ali a estação. E aí você pensar, qual é o local que eu vou tratar? Vai ser ambulatório ou vai ser hospitalar? Ah, vai ser hospitalar. Então, mãe, olha, o quadro do seu filho foi um acidente por animal peçonhento, né, pelo escorpião, é do tipo moderado, há necessidade de ficar internado, então o local vai ser hospitalar, ele vai ficar internado, a gente vai fazer uma analgesia, né, pensa que ele está com a dor, eu vou pedir controle dos sinais vitais, vou pedir o eletrocardiograma, e aí você vai destrinchando toda a sua conduta. Então, quando eu falo conduta, não é só internação. Então, eu vou internar e vou fazer o quê? Já fala para a mãe, eu vou internar e vou fazer uma expansão, vou fazer uma soroterapia, vou fazer antibiótico, vou fazer analgesia, eu vou fazer controle, porque às vezes a gente acha que controle de sinais vitais não é conduta, é conduta. Vou fazer glicemia de 1 em 1 hora, tá? Vou pedir para verificar. Ah, eu vou notificar, porque foi um acidente por animal peçonhento, isso é conduta.
Ah, mãe, também, já aproveitando, eu vou te orientar para que isso não aconteça mais, tá? Olha, evitar de deixar a criança brincar sozinha. Ele tem irmãos? Então, nem ele, nem o irmão ficar brincando sozinho, não pode estar em lugar que tenha coisas úmidas. Já orienta. Profilaxia, pensando num quadro de tuberculose, um quadro de meningite. Então, teve contato com um tio que tem tuberculose. Meu, vamos rastrear todo mundo, entendeu? Ó, preciso que todo mundo venha aqui, vamos fazer o teste de PPD, vamos fazer raio-x. Então, pensar no todo, tá? E se há necessidade de encaminhar. Então, vou encaminhar para um especialista, vou pedir uma avaliação da cirurgia, tudo isso entra em conduta. E o que eu vejo é que o INEP anda cobrando bastante conduta. Tá? Bastante conduta. E quando eu falo conduta, não é só conduta medicamentosa. Conduta de orientação, de notificação, que às vezes a gente foca muito nisso na preventiva e esquece um pouco na pediatria, tá? Então, vamos tentar abordar também na pediatria. E aí, aqui, tá, mostrando para vocês o que eu descrevi no slide anterior. Então, precisava o candidato, depois de falar que foi um acidente, né, classificar, que é do tipo moderado, porque, e aí descrever para a mãe, é moderado porque tem dor, tem manifestação, como vômito, sudorese, cialorreia, agitação, e nisso o candidato pleiteava um ponto. E depois falar para a mãe, olha, eu vou deixar ele aqui internado, tá, eu vou fazer uma analgesia, e vou fazer o uso do soro anti-escorpiânico. Tá? Não podia falar anti-aracnídeo, não podia falar. Tinha que falar anti-escorpiânico. E só aqui o candidato já tinha 3 pontos. Então, olha quanto eles estão pegando agora na conduta. Tá? É muito ponto. Então, antigamente, a gente lembra que ele estava muito na anamnese, ainda é, né, que querendo ou não foram 2 pontos, mas a conduta eles estão, nos últimos revalida aí, eles estão pegando em cima, tá? Então, para a gente ver quanto é importante a gente ter esse raciocínio. Isso falando da estação do quadro agudo, tá? E aí aqui, ainda continuando na conduta, falava, ó, se orienta a mãe quanto ao fator de preventivo, então, evitar acúmulo de lixo, não deixar a criança descalça, tudo isso era parte de conduta, e era só orientação, tá? E se notificava o caso. Então, só aqui, mais um ponto, ou seja, só na conduta, metade da estação. Pensando que a conduta deu 4,5, mais meia do acolhimento que a gente acaba fazendo, 5. Você já fez 50% da sua estação, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, né? Essas mudanças que o INEP vem fazendo e que a gente coloca também dentro do Pense Smart, do Pense Revalida, perdão, do Pense Revalida, para que o aluno entenda que a conduta está sendo muito cobrada, que às vezes a gente ficava mais focada na anamnese e não focava tanto na conduta. Então, agora o INEP está cobrando bastante na conduta. Isso pensando na estação do acidente por escorpião. Agora, pensando no outro tipo de estação, né, que eu falei que a gente tem sempre um quadro agudo e uma estação de puericultura, na estação de puericultura, não sei se vocês viram, mas a gente postou aí semana passada, né, esse card, que é uma mnemotécnica que a gente usa, que eu acho bem bacana, e que faz com que a gente grave o que a gente tem que cobrar dentro de uma estação de puericultura. Então, dentro da estação de puericultura, o que eu vou pensar? No primeiro, vamos dizer que hoje eu fiz a prova do Revalida, caiu um quadro agudo. Meu, amanhã é puericultura. O que eu vou pensar? Vou pensar em tudo isso aqui. Ou vai ser uma estação que eu vou ter que avaliar os parâmetros, ou vai ser uma estação de uma criança que pode ter uma alteração nutricional, então pode ser uma criança obesa que está com uso excessivo de tela, pode ser marasmo, que eu lembro que numa estação caiu aí os índios lá, que estavam desnutridos, pode ser vacina, um atraso de vacina, ou uma criança que vem com a vacina normal, e você só tem que falar, olha mãe, parabéns. Alimentação, pode ser uma criança desnutrida, pode ser uma criança que não está se alimentando bem, pode ser uma criança que está com refluxo, pode ser uma criança intolerante à lactose. Desenvolvimento, pode ser uma criança com autismo, uma criança com TDAH, uma criança com síndrome de Down, que você vai identificar ali na consulta de puericultura, ou pode ser uma criança que está desenvolvendo super bem, e que a mãe falou, acho que meu filho está menor que os colegas. E, na verdade, mãe, né, ele está dentro da faixa, está tudo bem, porque às vezes a gente fica esperando que tenha alteração, e não, às vezes não tem, é só você falar, olha, tá tudo certo, faz todos os parâmetros e segmento, tá? E ambiente. Por que eu coloquei não, né? Por que a gente deixa o ambiente? Porque às vezes, por exemplo, é um abuso. Então, qual é o ambiente que essa criança está inserida? Tá? Às vezes a criança está tendo crise repetida de broncoespasmo. O pai é fumante. Tá? Então, pensar sempre no ambiente. Ela mora com o tio, ela mora com a avó, a estação vai te trazer isso. Mas pensar, tá? É um abuso, né? É uma criança que tá mais retraída.
Então, pensar que isso tudo pode cair na estação de puericultura. Quando a gente fala puericultura, eu vejo que a gente fica muito pensando em, só dados antropométricos. Não, quando eu falo puericultura, é tudo isso, tá? E pode ser uma estação de crescimento, de estado nutricional, de vacina, de alimentação, desenvolvimento, qualquer um desse. Pode ter 2 desse, pode ter um normal e o outro alterado, tá? Então, pensar sempre, quando é uma estação de puericultura, que qualquer tema desse pode ser cobrado, tá bom? Então, depois a gente vai deixar a aula salva, né? Mas também lá na plataforma, no Instagram tem essa mnemotécnica, acho bem bacana e acabo sempre usando, acho que não tem como a gente errar. Agora a gente vai para a estação de 23.2, tá? Na estação de 23.2, primeiro vinha o acolhimento, que era 0,5, e aí depois falava que você não precisava realizar a anamnese, não precisava realizar o exame físico, já estava descrito lá, que era só para você fazer os dados antropométricos. Então, tinha um boneco, né? E aí você ia falar para a mãe: oi, mãe, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou médica aqui da unidade, vou realizar o atendimento do seu filho, nome, idade, profissão. Ela te respondia: vou fazer os parâmetros, tá bom? Tá bom. Mãe, eu vou pedir para você despir o seu filho. A mãe tem que participar da estação. Sempre colocar a mãe para participar da estação. Lógico, você vai chamar a mãe pelo nome, né? Então, olha, dona Evelyn, eu vou pedir para você tirar a roupa do Matheus, tá bom? Sempre dirigir pelo nome. Nunca mãezinha, tá? Nada disso. Então, você pedia para a mãe tirar a roupa da criança, inclusive tirar a fralda. E aí, você dirigia ela para a balança e colocava a criança. Você, dependendo do boneco, você podia colocar o boneco sentado, ou, dependendo do boneco, ele só ficava deitado. Então, você colocava ele deitado. Ponto importante, avaliava se o candidato trocou o lençol da balança, tá? Então, um ponto que, né, se você tirava aquele lençol que estava ali e colocava outro. Então, um ponto para a gente já tá, pode ser que caia de novo, né? E então, cobrava isso, e aí você tinha que pedir para a mãe, e aí só aqui já era 3 pontos. E aí medir aqui, aí falar para a mãe: olha, mãe, eu vou medir aqui a cabeça da criança, sempre em cima da orelha, tá? Na região da glabela. Falar, sempre falar o que você está fazendo. Por quê? Porque é aqui que você ganhava os pontos, tá? Você tinha que falar. Bem que você estava fazendo, mas você tinha que falar. Aqui, ó. Posiciona a fita métrica pela proeminência occipital, glabela, sem passar por cima dos olhos do boneco ou pela orelha. Então, falar sempre isso para mim. Você media o perímetro cefálico, media o tamanho do paciente. Aí, quando a gente vai medir o tamanho do paciente, né, tem 2 bases, a fixa e a móvel, a cabeça na fixa, a parte móvel no pé. Pedir para a mãe segurar os pezinhos para poder encaixar e fazer a identificação do comprimento de forma correta. Mas é um boneco. É uma criança, gente. Tem que ser uma criança lá no dia, tem que fingir, tá? Lembrar que tem que calcular IMC, tem sempre uma calculadora quando eles pedem, calcular e falar, né? O IMC deu tanto, sempre falar. E aí, depois você tinha que plotar todos esses gráficos. Acredito que isso daí é tranquilo, né? Plotar os gráficos. E só nisso de você medir, tal, fazer o IMC e plotar, 9,5. Mais 0,5 do acolhimento, você fechou a estação. E essa criança não tinha nada, tá? No final, a mãe perguntava assim: tá tudo bem com meu filho? Ele tá crescendo certinho? Aí você tinha que falar: sim, mãe, ele tá crescendo certinho. Aqui no INEP, nessa situação, não tinha o item 3, que falava assim: se verbaliza para a mãe que a criança está dentro dos parâmetros. Não tinha esse item. Mas você tinha que falar, porque ela te perguntava: tá tudo certo? Sim, mãe, tá tudo certo, seu filho tá de parabéns, tá com o desenvolvimento dentro das normas, né? E aí já fala: olha, continua vindo aqui, quando que vai voltar, se vai ter algum acompanhamento, quando que é esse acompanhamento, dá os parabéns para ela e, né, se despede e aí termina a estação. Então, essa estação era praticamente tudo de procedimento. Então, a gente vem notando, né, e vocês também, essa mudança de padrão do INEP. Pode ser que agora volte ou mude alguma coisa, mas a gente sempre tem que ir trazendo, né, o que eles estão cobrando mais e algumas coisas que a gente tem que se manter, né? Então, olha, isso sempre tem que perguntar. Era uma estação de puericultura, mas falava assim que você não precisava fazer exame físico nem anamnese. Mas se caso não tivesse essa informação, você tinha que fazer anamnese e exame físico. Então, sempre ler o card é importante para você não perder tempo, tá? E aí, aqui, o que eu trouxe, outros aspectos que eu considero importantes, tá? Essa estação é de 22.2, desculpa, gente, é de 22.2, e o que eu coloquei, que eu acho importante, tá? Não constou nessa última do INEP, mas eu trouxe porque eu acho importante a gente sempre lembrar. Primeiro, se o candidato realizou nas ordens. Então, tem lá, tarefa 1, nos próximos 10 minutos realize a seguinte tarefa. Tarefa 1,
tarefa 2, Então, buscar sempre realizar na ordem. Às vezes, na hora do nervoso, não sai, mas se você conseguir realizar na ordem, porque você tem como olhar toda hora no card, realizar na ordem, mesmo que não tinha, tá? Esse item não era do 23.2, mas vai que cai agora no 24.1, tá? Então, sempre realizar na ordem. Tá pedindo? Faz na ordem. Mesmo que não conste lá, que você tem que realizar na ordem, sempre fazer na ordem. E depois, na estação de hidrocele, perguntava para se... cobrava se você explicava para a mãe a fisiopatologia. Então, seu filho está bem, sempre explicar. Tem uma alteração, sempre explicar. Então, aqui, por que eu trouxe? Porque é importante você incluir a mãe numa estação de pediatria, explicar o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, tá? Qual é a classificação? Olha, mãe, foi um acidente por animal peçonhento, por escorpião, um acidente do tipo moderado, por isso explicar para a mãe, envolver a mãe na estação, não ficar só falando ali aleatoriamente, tá? Isso é importante. Aqui era 1,5 ponto, tá? Então, eu trouxe, não foi o último tema do INEP, mas poderia ter colocado, se você explicava para a mãe, né? Explica para a mãe que os parâmetros estão normais, 1 ponto. Se despede, 1 ponto. Não cobrou, mas eu já vi estação do INEP perguntando se você se despedia, tá? Então, sempre manter isso como parte do esqueleto mesmo, se despedir, explicar para a mãe, perguntar se a mãe tem dúvida, isso também é uma coisa importante. Eu perguntei, mas não contava no script. Tudo bem, você não perdeu o ponto. Vai que consta, né? A gente nunca sabe o que tem no pré. E aqui, como eu fiz no outro, aqui é a mesma coisa. No final de uma sessão de puericultura, eu tenho a conduta, né? O tratamento é medicamentoso ou não medicamentoso? Principalmente em reestação de puericultura, às vezes não. Olha, mãe, seu filho está tudo dentro dos parâmetros, está tudo bem, continua assim, parabéns, né? O local que eu vou tratar essa conduta é ambulatorial ou hospitalar? E aí, orientar. Por exemplo, vai voltar daqui a um mês. Vou encaminhar, a criança está com uma alteração no olhinho, vou encaminhar para o oftalmo pediátrico. Sempre falar nome e sobrenome. Eu vou encaminhar ele para o segmento com a nutrição, porque ele está com obesidade e tal. E orientação e prevenção. Olha, mãe, evitar o uso de telas, evitar comida gordurosas, né? Ele tem que praticar atividade física, ele faz atividade física na escola. Então, tudo isso é conduta, tá? Então, às vezes a gente vê a estação de puericultura como, tá tudo normal, eu não tenho o que fazer. Sempre tenho o que fazer. E orientação em pediatria vale muito ponto. Principalmente quando a gente envolve a mãe e faz ela entender. E a boa notícia de tudo isso é que dentro da plataforma Pense e Revalida, a gente tem todos os checklists do INEP, tá? Inclusive os últimos. E a gente tem os outros checklists que são criados aí por cada responsável de sua grande área. E você consegue fazer todas essas estações, ler card, ver nota, já ver a sua avaliação, aonde você está errando, os pontos que você deve melhorar, tudo dentro da sua casa. Então, a gente sabe que hoje em dia, ter uma plataforma tão completa assim é bem difícil, e ao mesmo tempo ela é muito prática, né? E a gente sabe que a nossa vida é super corrida, então essa é a boa notícia, que dentro da plataforma Pense e Revalida a gente tem a possibilidade de fazer todos os checklists e de ver quanto a gente está evoluindo, o que a gente tem que melhorar, ver os cards, reavaliar, voltar a fazer 2, 3 vezes a estação. Então, essa é a boa notícia. E agora eu queria saber quem que quer fazer um treinamento de um checklist comigo, para a gente fazer aí a hora do show. Parabéns, Thaís, ficou muito boa a apresentação, muito claro. Aqui não surgiu nenhuma dúvida do pessoal, mas olha, muito bom mesmo. Não sei quem aqui já fez a prova, né? Fez agora nessa última edição, até imagino que dá um friozinho na barriga, né? Você rever aquilo ali e falar, poxa, realmente, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, é muito bom, né? Esclarecedor depois para todo mundo. Sim, eu acho que eu trouxe os temas que eu considero importantes e que eu gostaria que alguém falasse, assim, para mim, se eu estivesse me preparando. Então, tentei trazer o máximo de informação, às vezes eu falo um pouco mais rápido, mas tentei abordar tudo que eu acho importante dentro da pediatria. Sim, eu lembro também quando eu fiz a prova, depois você vê algum material assim, né? Você fala, poxa, por que eu não tive acesso a isso antes? Nossa, se eu soubesse disso antes. Lembro quando eu fiz, foi quando tomaram aquela estação de herpes zoster em medicina da família e comunidade, e aí quando você dava o diagnóstico, o candidato, o ator falava, mas você tem certeza, doutora, que é isso mesmo? E eu justo tinha visto uma live uns dias antes que falava, olha, se ele falar isso, ele está induzindo você a falar diagnóstico diferencial. E na hora que ele falou, não me veio, mas sobrou aquele tempo, ele perguntou de novo,
mas você tem certeza? E aí me veio a informação na cabeça, aí eu falei, olha, mas também poderia ser, e comecei a falar um monte de coisa. E aí quando a gente fica naquela salinha esperando, né, depois da prova, o pessoal falava, não era, ele queria que você confirmasse que era aquilo. Eu falei, eu não sei. E depois estava certo, era diagnóstico diferencial. Então, por eu ter tido acesso a uma live, fez toda a diferença eu conseguir pegar aqueles pontos ali. Não acertei todos os diagnósticos diferenciais, mas consegui parcialmente ali, pelo menos, já ajudou. Sim. E também quero agradecer a todos que estão presentes aqui. Eu já vi algumas mensagens, alguns coraçãozinhos aí. Que bom, pessoal, que eu fui clara. Esse é o meu objetivo. E a gente está aqui para caminhar junto, né? A gente nunca sabe tudo, mas eu tento sempre partilhar. Eu acho que o conhecimento, ele só é válido quando a gente compartilha. O conhecimento que a gente tem só pra gente não vale de nada, né? A gente tem que partilhar sim, falar, olha, é assim, o ator pode estar assim, e a gente está no mesmo objetivo, né? Todo mundo tem que revalidar aí. Então, espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer aí um checklist, gente. Vamos lá, pessoal. Lembrando que essa parte de fazer um checklist não precisa ter vergonha, ninguém está aqui avaliando ninguém, né? Ninguém vai ter um diferencial. A ideia sempre é criar conhecimento. Então, fala, aproveitem todas as oportunidades, e essa é uma oportunidade ótima de treinamento também. Então, quem quiser pode levantar a mão, mandar aqui no chat. Como eu disse antes, né? Se alguém entrou depois, não tenho uma conta, mas quero fazer o treinamento. Só mandar aqui para a gente no chat o nome e o Gmail, e a gente libera uma conta grátis para vocês estarem com isso na plataforma e até já treinando. Também quero falar que eu fiz alguns checklists novos de pediatria, logo vão ser lançados. E no que vocês precisarem, pontuação das coisas, tá? Podem me mandar mensagem, eu tô aí no grupo Prêmio também. E a gente vai sempre discutindo o caso. Alguns alunos eu já conheço que me mandaram mensagem, então tô aí sempre à disposição. Olha, a Tabata mandou. Tabata, você quer fazer agora o desafio com a Thaís? Quer fazer um checklist de pediatria com a gente? Quero conhecer como funciona. Também. Mas quer testar agora com a gente, que assim a gente já vai te mostrando? Ou você prefere em outro momento? Pode ser agora, pode ser depois, não sei, fiquei em dúvida. Eu vou ativando a sua conta, Tabata. Só me dá um segundinho aqui. Eu já vou ativar. Pode ser agora. Vamos lá. Perfeito. Não precisa ligar a câmera. Pode ficar tranquila. É um medo de todo mundo, né? A câmera. Deixa eu já criar aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Uma amiga minha, ela me comentou agora, vai fazer 15 minutos sobre vocês. E aí eu já entrei no Instagram e vi que estava acontecendo a live. E nós fizemos a prova esse final de semana, agora da primeira fase. E a gente está crente que vamos passar. Ai, tomara, estamos na torcida. Pela correção dos cursinhos ali, tem mais ou menos 3 cursinhos que tem algumas divergências, porém acreditamos que vamos passar. E aí queremos conhecer como funciona a plataforma. Sim. Ótimo. Vamos conhecer só para... Vocês fizeram a primeira fase ou a segunda? Perdão. Fase agora. A primeira. Isso. Perfeito. Você fez aonde a sua prova, Tabata? Em Curitiba. Curitiba. E você achou bacana a organização? Tudo certo? Eu achei bem boa. Bem tranquilo. A prova também achei muito boa. Claro que a gente sempre erra algumas coisinhas, né, pelo nervosismo, mas eu não achei impossível de fazer. Que bom. E como você fez a sua preparação para a primeira fase? Eu fiz pelo hard work, porém eu também assisti várias videoaulas pelo YouTube, pelo Estratégia Med, Eu Médico Revalida, tudo que estava disponível eu fui assistindo. E refiz todas as provas anteriores do Revalida, refiz todas as questões discursivas, acho que esse foi o segredo, sabe? Refazer a prova, porque quando eu peguei a prova, parecia que eu já tinha visto várias questões. É muito similar.
É isso mesmo, você tem que conhecer o seu inimigo, né? Ali, conhecer de perto como ele trabalha, como ele age. E Tabata, você que já fez isso com a primeira fase, o Pense e Revalida faz exatamente a mesma coisa com a segunda fase. Então, muitos dos temas, acho que só um dos temas que caíram nessa última edição que teve, que a gente ainda não tinha abordado na plataforma, mas às vezes o pessoal acha, hoje, inclusive, eu recebi, né, um feedback de uma aluna dizendo, não, mas eu achei uma outra estação, né, que você copiou o que foi cobrado do Revalida aqui em obstetrícia, né, nessa última edição. Aí eu falei, não, doutora, essa estação foi feita 2 anos antes do Revalida vir lançar, e tá tal qual, ou seja, 2 anos depois o Revalida criou uma estação igual que eu tinha criado previamente. Você fala, você copiou deles, eu até brinquei com a Thais, falei, não, eles copiaram de mim, eles entraram lá na plataforma e viram a minha estação para fazer igual, né. Então, a gente estuda muito a fundo as provas do Revalida, a ideia, né, da nossa empresa, a gente focou no Revalida desde 2020 até a frente, né? A gente vai avançando com eles as mudanças. Mas por que não foi lá desde o início do Revalida? Pela mudança de padrão. Então, a gente sabe que teve a gente fala, né, o tempo ali de trevas, né, que ficou sem prova de revalidação, e depois desse tempo parado sem revalidação, a partir de 2020, começou a mudar muito a cara do Revalida. E a gente começou a acompanhar eles desde ali, então. Já existiu o Pense Revalida? Não, ainda não. A gente demorou alguns anos ainda para lançar a empresa, porque a gente estava estudando ali nos bastidores como fazer isso da melhor forma, né? E cada edição nova do Revalida, ele não é estático, ele muda. Então, quando eu fiz a prova, já foi de uma forma, na edição seguinte foi de outra, vocês fizeram a prova agora, quem fez, né? Segunda fase foi outra, então cada edição eles mudam, ele não é estático. E o Pense Revalida faz a mesma coisa. Então, agora eles estão cobrando procedimentos, a gente começa a fazer estação de procedimentos. Agora eles estão com um negócio que não pode voltar, só pode falar nessa ordem. A gente vai e começa a fazer a estação assim. E se eu não fizer, perde ponto. Então, a gente vai buscando a dinâmica que eles estão fazendo e vai adaptando a plataforma, conforme faz. Tabata, eu te mandei aqui no chat o link da plataforma, você já está ativa dentro dela. Você pode clicar nela, não precisa compartilhar a sua tela ainda, a gente vai precisar que você compartilhe nessa live, mas para o primeiro acesso pede alguns dados seus, como, por exemplo, o CPF, telefone. Aí você primeiro preenche para ninguém ficar vendo seus dados. Quando você já tiver terminado, você compartilha a sua tela com a gente, por favor? Eu posso interromper aqui a minha? Ok, Isso, pode parar. Compartilha a tela. A gente vai te ajudando. Então tá. Tá bom? Deixa eu só responder a Bia aqui. Bia, doutora Thaís, vocês conseguiram um bate-papo com um ou dois aprovados nessa edição para contar um pouco? Sim, nós fizemos uma live com 2 aprovados nessa edição que estudaram com a nossa plataforma, está no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui os nossos links, e aí vocês podem estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, todas as lives ficam gravadas e vocês podem ter acesso lá. Também, por exemplo, a Tabata começou a acompanhar a gente agora nessa live de pediatria, mas a gente já fez o esqueleto de medicina da família e comunidade, de clínica médica, de GO, agora vem de pediatria, e sexta-feira tem o de cirurgia, gente. E também amanhã a gente vai ter uma live muito especial, que amanhã sai o resultado final, né, de quem está pelo recurso, e essa live a gente chama de live de desafio, né? Qual é a dinâmica? Ali a gente vai colocar 2, 3 pessoas para estar fazendo o checklist. Quem tirar a maior nota, quando a gente fala, não quero ver quem é burro, não sei o quê. Não, gente, ninguém tá aqui para falar quem é mais inteligente, quem é mais nada. Até que não importa, né? Chegou na nota de corte, daquele valor até 100, tá todo mundo aprovado, né? Igual prova de residência aqui. Mas, enfim, a dinâmica vai ser quem tiver ali um bom destaque vai ganhar uma conta grátis do Pense Revalida, com acesso até o dia da prova. Então, estejam presentes amanhã, também na live, quem está aí querendo o acesso, né, para estudar, até o dia da prova com a gente. Deixa eu só ver, Bia, aqui para te mandar o link. Tabata, quando você terminar de preencher, você me avisa também. Acho que tá disponível já a plataforma. Está disponível? Eu deixo de compartilhar a minha, né? Pode deixar de compartilhar a sua. Só mandar os links aqui. Foi a primeira vez que você fez a prova, Tabata? Sim, me formei, na verdade,
que aconteceu? Eu me formei, terminei minha apresentação no dia 1 de fevereiro, e o último dia da inscrição era dia 2. A gente conseguiu, entramos com o advogado na faculdade para conseguir o certificado de conclusão, e tínhamos um colega que foi até Assunção para fazer a homologação tem que ter o carimbo do MEC, né, e é lá em Assunção. Ele conseguiu e eu me inscrevi no último dia, foi no dia 2. Então, eu tive só 40 dias ali para estudar e fui estudando todos os dias e acho que deu certo. Vamos ver. Deu certo. Deu certo. Já deu certo. Tabata, eu vou olhando aqui pelo celular para eu te guiando, porque eu não lembro de cabeça o passo a passo, mas vamos lá que eu lembro que não era tão difícil. Deixa eu só abrir aqui, para eu não falar nada errado para você. Você já está compartilhando? Já. Isso, agora volta ali na janelinha do Mi. Você já está compartilhando, já está vendo sua tela. Perfeito, você já acertou. Aí, ótimo. Pronto. Só que você muteou. A gente não consegue te ouvir, que você deixou no mudo. Tá. Perfeito. Bom, Tabata, agora a doutora Thais vai mandar aqui no nosso chatzinho do Meet o link do checklist para você estar realizando. Tá bem. Aí eu mandei aqui também os links para estarem entrando em contato conosco, quem precisar. Então, tem o link tanto do nosso grupo aberto de WhatsApp, como eu falei, depois que paga, né? A gente coloca num grupo fechado de WhatsApp, o link do nosso canal de atendimento, quem quiser estar comprando, pense, acesso à plataforma, Instagram, as lives e o nosso grupo do Telegram também. A gente está sempre enchendo ali com informações. Só mudar o layout para o pessoal que vê o vídeo depois ficar mais nítido. Eu enviei, Tabata. É esse último aí, Beta. Tá. Ela já entrou, ela já está aqui na frente da porta. Tô Bom, o que a Tabata está vendo agora, gente, é a porta número 3. O que significa isso? Como a doutora Thais falou, é a porta de pediatria, né? Então, ela está no primeiro dia de prova dela, em frente à porta número 3. Então, naquele momento, ela já sabe, aquilo ali é pediatria, é o spoiler, né? Evelyn, vai ser sempre assim, para sempre? Não sabemos, mas historicamente, o Revalida não mudou a ordem. O que eles mudaram já foi GO, que uma vez eles fizeram uma brincadeira, foi justo o ano que eu fui fazer a prova, e eles inverteram, geralmente 4 é gínico e 9 é obstetrícia. Aí, o ano que eu fui fazer justo, eles fizeram a brincadeirinha e mudaram. Tirando isso, nenhuma das outras áreas nunca rolou essa maldadezinha deles. Mas é o que a gente fala, né? Chegou ali na frente da porta, tá aquele número lá, a cabeça fecha no esqueleto. Tudo que a doutora Thais falou aqui de forma muito boa, de forma muito clara, tem que vir na cabeça na hora. Então, eu tenho que chamar essa mulher pelo nome. Aqui, essa pessoa que está na minha frente não é meu paciente, ou ela veio com dúvida sobre alguém, ou vai ter um boneco, ou às vezes não tem um boneco. Então, tem que estar muito atento. O que é importante, tem que lembrar de percentil, como que é o contato. Todas as coisas importantes de pediatria vêm na cabeça nessa hora. Esquece o GO, esquece a estação que você acabou de sair, que isso é um erro muito grave. Então, digamos, sair da estação de gínico e me tiraram de frente da porta 4, me colocaram em frente à porta 3, e vem na minha cabeça, putz, não perguntei a data de última menstruação, também esqueci de perguntar, já teve alguma enfermidade sexualmente transmissível? Nossa, tenho certeza que isso vai estar no PEP. Tá pensando nisso ao invés de estar pensando no esqueleto de pediatria, gente. Acabou a estação. Esquece. Vai recomeçar aquilo ali e não fica pensando, nossa, fui muito mal na última estação. O cara não vai querer nem ver meu próximo vídeo. Cada área é vista por uma pessoa diferente. Então, você pode ter ido muito mal em qualquer estação. A pessoa que vai ver a sua próxima não é a mesma. Então, não fica achando, vão me julgar, vão achar que... Não pensem nisso, tá bom? Esquece tudo e recomeça. Fui muito mal na anterior, vou dar o meu melhor para ser muito bem nessa agora. Então, deixa o que passou para trás, tá bom? Bom, vou deixar a palavra com a Thaís de novo, porque eu falo demais também aqui. Tabata, eu só vou pedir uma coisa para você ler, tá? Lê em voz alta o cenário para que os colegas também entendam onde a gente está. Tá bem. Só um minutinho. Tabata, você nunca fez a prova, né? Não. Já vai começar. Como é que é?
Isso, a Thaís vai liberar lá para você, e aí você vai aparecer uma opção de você começar a estação. Quando começar, vai tocar um apito, e vai aparecer a imagem de um câmerazinho te filmando, que é o que acontece no dia da prova. Sempre tem uma câmera lá, né? E aí você vai olhar para essa imagem, e aí você vai se apresentar, falar candidata e o seu nome completo. Tabata Rain, seu nome completo, e ali vai sumir aquele câmera, e aí você vai conseguir ler todas as informações da estação. Só aí, então, como a doutora falou, lê em voz alta, que aquilo já quebra o gelo, e dá início à sua anamnese, tá bom? Tá bem. Então, eu vou apertar aqui, preparar, tá bom? Aí, podemos começar? Uhum. Então, tá. Pode clicar aí em começar. Boa noite, meu nome é Tabata Rami Afonso. Unidade de atenção terciária, ambulatorial e hospitalar. A unidade possui infraestrutura compatível com a complexidade hospitalar. Descrição do caso. Você é médico de plantão e irá atender uma criança com 10 anos de idade, acompanhada pela mãe, com queixa de dor e inchaço no joelho esquerdo há 5 dias. Realizar a anamnese do paciente, solicitar e interpretar o exame físico, receber e comunicar a hipótese diagnóstica, solicitar exames complementares, se necessário, descrevendo os achados, e propor uma conduta terapêutica e dar orientações a paciente e sanar dúvidas. Atenção, você deverá realizar as tarefas na sequência descrita acima. Bom, primeiramente, meu nome é Tabata, sou a doutora que irá fazer seu atendimento. Qual o seu nome? Olá, doutora Tabata, tudo bem? Meu nome é Ana Clara. Quantos anos você tem, Ana Clara? Eu tenho 28 anos, doutora, e esse aqui é o Lucas, meu filho. Tem 10 anos. Uhum. Bom, como você me disse, seu filho está com queixa de dor no joelho há 5 dias. E anteriormente ele tem alguma patologia, tem alguma doença de base? Então, doutora, né, eu trouxe o Lucas aqui, sabe o que que é? Que ele começou a apresentar uma dor e um inchaço no joelho esquerdo faz 5 dias, sabe? Uhum. E por isso eu trouxe ele aqui, ele tá se queixando muito desse joelho, eu não aguento mais, aí eu trouxe ele aqui. Uhum. E ele fez algum exercício, teve alguma queda? Olha, doutora, ele teve uma queda assim, viu? Ele caiu de bicicleta, mas já faz uns dias, doutora, que ele caiu. Isso. Uhum. E ele não possui asma, nada, não tem nenhuma doença. Não, doutora, doença não tem, nenhuma doença, graças a Deus, ele é muito saudável. Uhum. E a caderneta de vacinação dele está completa? A caderneta tá completa, não tomou todas, a última faz um ano, tomou com 9 anos, aquela de febre amarela, acho que foi. Ok. Eu vou solicitar alguns exames, eu vou fazer o exame físico dele, vou iniciar o exame físico pela ósseo muscular, né? Uhum. Porém, também irei fazer uma breve interpretação. Perdão pelo nervosismo, a cachorrinha começou aqui. Tá tranquila. Também vou fazer uma leve anamnese do tórax, Uhum. a ausculta, a palpação, percussão, e também farei uma breve avaliação do aparato abdominal. Tem alguma... Eu vou liberar para você o exame físico, doutora, dele, e a ectoscopia, tá bom? Da perna dele. Vai liberar aí para você os impressinhos. Ok. É só clicar em cima que ele abre. Pressão arterial 100 por... fala alto, né? Pressão arterial 100 por 80, frequência cardíaca 80, adequado para a idade, frequência respiratória 16, saturação 99, temperatura axilar 37,4. Então, todos os parâmetros sinais vitais estão dentro da normalidade. Exame físico, exame geral, paciente regular estado geral, orientado em tempo, espaço e pessoa, corado, hidratado, acianótico e aniquitérico. Prato cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulhas normofonéticas e ausência de sopro. Respiratório, ausculta respiratório com murmúrio vesicular preservado em ambos campos pulmonares, sem ruídos agregados. Abdômen plano, flácido, indolor à palpação, sem massa palpável, ruídos hidroaéreos preservados, timpânico à percussão e sem sinais de astite. Membros inferiores, se observa
joelho esquerdo com sinais flogísticos e dor à mobilização. Ectoscopia. Bom, pelo que você me comentou, ele não tem nenhuma doença, não tem nenhum tipo de enfermidade, ou ele também tomou a caderneta completa e não teve nenhum tipo de resfriado para pensar em algum resfriado que poderia ter causado isso. Porém, como você me comentou, ele teve uma queda e um possível diagnóstico seria uma artrite séptica, que pode ser causado após um trauma em pacientes, também pacientes jovens. Então, a minha conduta seria a punção do joelho, né, do líquido sinovial. Foi liberado, doutora. Já foi feita a punção, tá? E tá liberado aí para você. Fotografia, esqueci. Tá bom. E você vai pedir a punção e vai fazer alguma coisa com essa punção? Com a punção? Eu quero avaliar os parâmetros da punção, como que tá qual o tipo de celularidade, irei fazer o pedido de cultura desse resultado também, para ver se tem algum tipo de bactéria, a quantidade de proteínas e LDH. Tá. Liberei para você, doutora, aí a cultura. Ok. Coloca os gram positivos. Bom. Que meu filho tem, doutora? Ele vai ter que ficar internado? Tô preocupada. Olha, pela idade dele, de 6 anos, e pela ectoscopia... uma pergunta. Ele tá conseguindo andar? Ele tá conseguindo caminhar? Como que ele tá? Ele anda, doutora, mas ele se queixa, sabe? Ele se queixa bastante e... às vezes ele manca, ele fala que tem uma pontada, assim, no lugar. Uhum. Olha, pela idade e pelos sinais vitais, não acredito que seria indicado uma internação, porém eu indico um tratamento ambulatorial de segmento, se você mora aqui próximo, porém se você mora muito distante ou suas condições financeiras não são, você não tem uma boa condição financeira, seria indicado uma internação. O diagnóstico do seu filho, então, comprovado pela punção, é uma artrite séptica, provavelmente é causada pela bactéria Staphylococcus aureus, creio eu, né, uma bactéria gram-positiva, e o tratamento seria indicado uma ceftriaxona intramuscular, provavelmente 500 miligramas. Nossa, doutora, ele vai tomar quantas vezes isso aí? Tem que ficar furando a bunda dele? Não recordo muito bem, mas eu acho que é uma dose só, não sei. Entendi. E vai precisar fazer mais alguma coisa, doutora? Seria indicado fazer compressas de gelo, repouso por um bom tempo, também uma medicação, um AINES, um anti-inflamatório, né, para reduzir a dor, e uma boa hidratação, não sei. E ele pode andar normal, pode ir para a escola, tudo tranquilo? Acho que seria indicado repouso de pelo menos uns 7 dias em casa. Certo, doutora. E quando eu volto aqui, então, doutora? Pode voltar dentro de 5 dias, porém, caso tiver pior do quadro, eu indico voltar dentro de 48 horas. O que é essas pioras do quadro, doutora? Você pode me explicar? Bom, se ele apresentar alguma febre, se ele não conseguir mais movimentar o joelho, se ele não conseguir mais caminhar, se piorar, se ele... acho que creio eu que seja isso, se ele não conseguir mais se alterar a movimentação do membro, ou se ele se queixar de febre, dor no corpo, piorar essa situação dele. E você vai fazer mais algum exame, doutora? Vou solicitar um laboratório simples para ele, pedir um hemograma, glicemia, um perfil renal, perfil lipídico, também um exame de urina simples. Tá, eu liberei aí o seu exame de hemograma.
Bom, hemograma, as plaquetas estão dentro da normalidade, hemoglobina também, hematócrito está um pouquinho reduzido. VCM também normal. Todos os outros parâmetros estão dentro da normalidade. Plaquetas estão normais. Leucograma, os leucócitos estão um pouquinho elevados, então tem uma leucocitose com neutrofilia. Sem desvio, linfócitos estão dentro da normalidade, todos os outros estão dentro da normalidade. E proteína C reativa, então, que mostra que ele realmente está com processo inflamatório. Certo, doutora. Obrigada, então. Obrigado você, e fico no aguardo de caso... Fim de estação. Foi super bem, foi super bem. Eu fui perguntando para poder ir desenrolando, entendeu? Claro, claro. Porque é a primeira vez que você está fazendo, então foi para poder direcionar, assim, mas foi super bem. Primeiro que você já fez o diagnóstico, minha filha, já fez o diagnóstico. Sim, isso que eu ia falar, o comentário que eu fiz mais cedo sobre treinar com diferentes pessoas, vocês vão conhecer diferentes tipos de atores, eu tava vendo a Thaís fazer, eu falei, gente, ela é o ator bonzinho. Eu, quando estudava com os meninos, né, que a gente queria Open Revalida, a gente era colega de estudo pro Revalida, e, nossa, eu era a amiga malvada, sempre fui, né, então, não sei, não consta se a pessoa parou ali mesmo, eu não dava mole, né, que tem, é o que vocês vão ver, vai ter ator que vai te ajudar muito, e tem ator que vai te ferrar a vida, primeiro, não porque às vezes ele tá pensando em te ferrar, mas às vezes porque ele não tá preparado, né, então ele esqueceu o script, então você pergunta 3 vezes uma coisa, ele fala que não, e aí depois lá no final ele fala, você tinha me perguntado não sei o quê, na verdade sim, e aquilo muda toda a tua conduta, você fala, meu Deus, ferrou a estação, então às vezes a gente se atrapalha por conta do ator mesmo, isso é um temaço. Mas parabéns, doutora. Primeiro, pela coragem de vir aqui, né, participar com a gente, e segundo, pelo seu desempenho. Você vê que você tem muito conteúdo. Obrigada. E é um tema que cai na prova teórica do Revalida, por isso que eu fiz essa estação, artrite séptica sempre cai. E é diagnóstico diferencial para várias coisas. Poderia ser um acidente, né? Poderia ter, enfim, uma picada de animal peçonhento, poderia ser várias coisas, mas seu raciocínio foi bem direto. Obrigada. Só uma coisa, esqueceu do Alícia, lembra que a gente aprende na faculdade 1000 vezes? Tá? Tem dor, localização, tal, todo aquele trabalho. Bom, agora eu compartilho minha tela, Evelyn, é isso? Ou não? Não, ela continua compartilhando a dela, que você vai soltar o PEP. Vou soltar a sua avaliação aí. Tá. Tá bom? Só descer a tela e já foi colocando a nota, só explicando caso tem mais alguém aqui que não conhece, né? Então, essa é a parte do PEP, a gente só consegue liberar o PEP, que é o padrão esperado de procedimentos, ou quando termina os 10 minutos, ou quando a gente para o tempo manualmente, antes disso, não. A Thaís está vendo o PEP e a doutora Tabata também, ambas. Quem está colocando a nota dela é a doutora Thaís, que foi a médica examinadora. A doutora Tabata foi a médica examinada. Conforme a Thaís põe a nota para ela, para a Tabata, aparece no celular da Tabata no mesmo tempo. Vocês estão vendo que tem cores e tem notas, né? Então, a cor verde é porque foi adequado, se aparece um amarelo é parcialmente adequado e vermelho inadequado. Dá para ver pelas cores e pela notinha que tem aí escrito, né? Do lado, vocês vão ver que já tem uns 60%, uns 6 ali. A plataforma já vai te dando a pontuação que isso significa também, já vai somando automaticamente. Vai lá, Thaís. Então, a primeira, né, que foi acolhimento, você já gabaritou, então se identificou, eu falo que você manteve o contato visual mesmo que a câmera esteja desligada, e perguntou o nome da mãe e o nome da criança, então aí você já teve um ponto. Depois eu falei que trouxe meu filho porque ele estava com uma dor, aí você perguntou se teve um trauma, mas você não triou a dor, então, tá, mãe, quando começou essa dor? Qual a localização? Ela irradia para algum lugar? Qual é a característica dessa dor? Eu que soltei, falei, parece uma pontada. Você perguntou assim, ele tá andando normal? Mas aí você teria que triar a dor, por isso que eu te dei 0, porque a gente tinha que fazer todos aqueles critérios, né? O Alicia Fredusa lá. Depois você perguntou se teve trauma, sim, só que aqui no item 3, falava assim, ó, se você realiza os 3 itens, então, teve trauma, teve febre ou teve alguma picada de animal,
você perguntou só se teve trauma, você não perguntou em momento algum se teve febre. Se você me perguntasse, eu ia falar. Doutora, teve uma febre de 38,2. Tá, então, como você não perguntou só um, tá no inadequado, não realiza. Realiza apenas um ou nenhum, então ficou como 0. Depois, no item 4, antecedentes pessoais, aí você perguntou se tinha alguma doença, caderneta de vacinação, solicitou o exame físico, importante, sempre falar, vou lavar as minhas mãos, vou higienizar as minhas mãos, tá? Eu sei que é a primeira vez, mas só tô te falando para você já pegar o clima. Mesmo que não esteja no PrEP, tá? Sempre falar, vou lavar minhas mãos e vou fazer exame físico. E aí, você descreveu o exame físico, eu fui liberando para você. Depois eu perguntei se você ia pedir mais algum exame, aí você falou hemocultura, hemograma, e aí dei 0,5, porque você falou que ia pedir hemograma, ia pedir perfil lipídico e tudo mais. E aqui tá só se solicita exames, mas eu poderia colocar assim, ó, se solicita os 3 itens, então, se você não fizesse os 3 itens, você não ganhava, tá? Que às vezes o INEP faz assim. Às vezes o INEP joga o ponto cheio, às vezes ele faz o ponto adequado, parcialmente adequado e inadequado. Aqui tá como cheio, tá? Mas você poderia tirar 0,25 aqui se eu colocasse, olha, solicita hemograma e PCR. Então, se você não solicitou PCR, você já não ia ter. Mas no seu caso tá o ponto cheio, então dei 0,5. Depois você solicitou ultrassom e falou da punção e da cultura, mas não solicitou a radiografia. E a gente pede, no caso da artrite séptica, segundo o protocolo da SBP, a gente pede uma radiografia de joelho, inclusive a gente pede uma avaliação da ortopedia, tá? Então, por isso que precisa pedir a radiografia, a gente pede os 2. E aí, se você tivesse me pedido, eu ia falar que foi feito. Não tem a imagem, mas eu ia falar, considere-se feito, doutora. Então, eu te dei 1, porque você pediu só o ultrassom e a punção. Fez o diagnóstico de artrite séptica, 0,5. Comunicou à mãe, então, você não falou que eu ia ficar internada, você falou que eu ia para casa, e se eu ia ficar internada só se fosse um risco social. Mas você falou que ia dar antibiótico, você falou ceftriaxona, aqui no protocolo da SBP, que a gente usa como referência, né, Sociedade Brasileira de Pediatria, eles colocam a oxaciclina como a primeira opção, tá? Então, eu deixei. E você falou que ia fazer repouso, perguntei, né? Ele vai poder andar, repouso relativo no leito, e você ia dar AINES. O AINES entra como uma analgesia, tá? Anti-inflamatória, mas também entra como analgesia, dependendo da dose, né? E então eu te dei 1, tá? Mas se eu cutucasse um pouquinho mais, eu acredito que você ia deslanchar aqui. E eu perguntei, a todas as perguntas que eu fiz, você me respondeu. Então, esclarece as dúvidas da mãe, 0,5. E aí tem no final, se você quiser clicar na sua análise de resultado, tem aí, tipo, que você foi muito bem, que você foi parcial e os pontos que você tem que estudar. Tipo, onde eu tenho que aprofundar? Tenho que aprofundar aqui. Isso é bacana na nossa plataforma. E lá no final também, se você puder descer e clicar nesse link azulzinho, tenho aí a referência bibliográfica da onde eu tirei o protocolo da SBP, tá? Então, por exemplo, você fez a estação, aí você fala, eu não sei muito sobre esse assunto. Você não precisa sair. Seu colega, não vou mais fazer, tá? Tá bom. Aí você dá uma leitura, sabe? Deixa eu já dar uma olhada aqui. Entendi, eu tenho que fazer isso, tenho que pedir avaliação de ortopedia. Então, dentro da pediatria, tenho colocado todas as referências nas outras estações também, dos outros colegas, tá? E vocês vão ver, tem capítulo de livro, tem bastante coisa. Às vezes, tem 2, 3 referências. Mas por que você coloca 2, 3 referências? Porque o INEP, a gente não tem de onde o INEP tira. Às vezes ele tira do Ministério da Saúde, às vezes ele tira da Sociedade Brasileira de Pediatria, às vezes ele tira do Nelson, às vezes ele tira do Curet, às vezes ele tira do protocolo de Paus. Então, a gente, se tiver 2, 3 referências, vocês vão ver que vai constar lá na base, tá? Porque é pra gente saber, olha, pode ser que caia dessa forma, pode ser que caia dessa. E aí, do seu lado direito, tem a sua pontuação, né? A sua pontuação foi de 6, 60% da estação, tá muito bem, da primeira estação. E é isso, você fez o tempo certo, não excedeu, acho que foi bem cirúrgica nas perguntas, e tá de parabéns, já tá aprovado. Já começou bem o estudo. E vou deixar aqui uma dica, gente, muito importante, então, o que a Thaís falou, né? Você não perguntou isso, mas eu falei. Isso pode acontecer no dia da prova de vocês? Pode. Como eu falei, tem vários perfis de ator. Então, vai ter aquele ator que ele sabe o script dele, mas a maioria das vezes não são médicos, né? Agora eles começaram com o costume de pegar aluno de medicina, mas não é todas as estações que tem isso, não é todo local de aplicação que tem isso. Então, você pega uma pessoa totalmente leiga lá, pegaram uma senhorinha, porque tinha que interpretar lá o seu paciente, era uma mulher de, sei lá, 70 anos, aí eles acharam uma bendita de 70 anos para trabalhar lá como atriz. Ela não é estudante de medicina, ela não sabe nada, ela sabe o script dela.
Então, às vezes, ela não sabe bem qual é a pergunta, que ela tem que soltar aquela resposta. Aí ela começa a falar de forma disparada. Evelyn, isso já aconteceu? Já aconteceu. Inclusive, eu já fiz recurso para a estação assim. Foi a estação de tabagismo, né? Uma mulher que vinha, já com uma determinada idade, queria parar de fumar. E aí eu lembro que o candidato, sei lá, ele falava: oi, eu sou o doutor X. Aí ela já começava a falar um monte de coisa, tipo, acho que ela estava nervosa, não sei. E o que, que você tem que fazer? A pessoa começou a falar: eu vou ganhar aqueles pontos porque ela começou a falar? Não, porque o Revalida pontua o que você, médico avaliado, fala e não o que o ator falou. Eles não estão lá para dar ponto para ator, estão lá para dar ponto para vocês. Ah, mas ela falou, então não preciso perguntar, que foi uma coisa que você fez, Tabata. Você leu lá o motivo de consulta e falou: como você já me disse, mas ela não disse nada para você. Você leu o motivo de consulta. Então, você vai ganhar ponto por só ler aquilo? Não, você tem que verbalizar aquilo. Então, você fala: olá, boa tarde, sou a doutora Tabata, responsável pela sua atenção hoje. Qual o seu nome, o nome do seu filho, qual a idade de vocês, em que eu posso ajudar, o que traz você aqui hoje? A mesma coisa se ela começasse a falar disparada. Então, por exemplo, lá a febre, né, que você não perguntou, se ela mesma falasse: olha, ele teve uma febre, doutora, no momento de silêncio ela solta, o que você tem que fazer? Você vai se fingir de doida e pergunta aquilo, como se ela não tivesse acabado de te falar. Ela fala: ele teve uma febre. Você fala: e ele teve febre? Ela acabou de te falar, mas você tem que fazer isso. Por quê? Porque não vai pontuar por ela ter falado. Eles estão dando nota para você. E eles dão a nota, mesmo assim. Mesmo se ela acabou de falar e você pergunta, você tem como alegar: não, mas eu perguntei. Então, você vai brincar ali com o que você pode fazer na estação. Então, qualquer coisa que o ator falar que você não perguntou, vocês têm que fazer a retórica e voltar e perguntar aquilo novamente. Porque imaginem, se ele falou, ele não tirou aquilo do nada. Ele falou aquilo porque ele foi instruído que ele tinha que te dar aquela informação. Se ele tem que te dar aquela informação, muito provavelmente isso está no PEP, gente. Então, ele está te entregando a prova sem querer, sem saber. Você tem que usar isso a seu favor. Não fiquem desesperados, falem: meu Deus, agora eu não vou ganhar nenhum ponto porque ele já falou tudo. Volta e começa a repetir tudo aquilo que ele falou. Lembre que... E eles não sabem, né, disso. Então, pode ser que eles olhem feio para vocês na hora, fiquem: nossa, mas eu acabei de falar. No exemplo da febre, né? Ela pode virar para você e falar: mas eu acabei de falar que teve febre, doutora. E você fala: e sim, mas teve? Pronto, porque você está lutando pelo seu ponto, né? Às vezes ela está ali te ajudando, mas não sabe como que funciona a prova por trás. O importante é o que vocês falam e não o que o ator fala. Então, passou uma informação que eu não perguntei, eu vou fazer a retórica e perguntar. A mesma coisa, se ele responde aquilo, responde algo mais. Você perguntou se teve febre. Aí ela fala: teve febre e eu dei dipirona. E você deu alguma medicação? Vai ser a sua pergunta. Ela acabou de falar que deu dipirona, mas você não perguntou. Então, depois que você pergunta, que ela tem que responder. Se eles falarem antes, é melhor, que vocês já sabem o que está pontuando no PEP. É ótimo quando o ator fala demais. Eu sempre falo isso, é maravilhoso. Bom, tá. Parabéns mais uma vez para uma primeira sessão. Você foi ótima, excelente. 6 é uma nota boa. Não chega na nota de corte dessa última estação, mas não sabemos qual será a próxima nota de corte, né? Sim, foi muito bem. Muito bem. Tá quente da prova ainda. Achei bem interessante essa informação. Não sabia. Eu pensava que se ele falava e você não falou, você perdia o ponto. Bem legal isso daí. E você pode brincar com essa retórica, assim. Porque quando o que pode acontecer, o examinador não te dá o ponto. Ele não te deu o ponto, ok, você vai para o recurso individual. E no recurso individual você vai entrar. Bom, mas no minuto tal, eu perguntei. Não importa se ele tinha acabado de falar, você perguntou o que está cobrando no PEP é que você verbalize, e você verbalizou. Então, ali ele não tem argumento contra isso. Aí, mesmo se ele não te der de forma na primeira correção, ele vai ser obrigado a te dar na segunda correção, passível, inclusive, a processo jurídico, caso ele se negue a dar a pontuação. Então, eles têm que dar, sim. Exato. Bom, gente... Bom, não sei se tem alguma dúvida desse tema, se alguém quer perguntar algo teórico para a doutora Thaís, vamos aproveitar o conhecimento dela, ela está aqui hoje. Acho que não. Bom, eu deixei aqui, vou mandar de novo os links, deixa eu ver aqui, para quem entrou depois, tá bom?
tá pegando os links aqui no chat, então, aqui tá o nosso link do canal de atendimento, quem quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, né, do nosso grupo aberto de WhatsApp, o acesso à plataforma, o Instagram da empresa, as lives que já foram feitas nessa edição, e não só nessa edição, todas as lives que a gente já fez desde que existe a plataforma, e o nosso canal do Telegram também, que a gente também está sempre colocando material, né, o nosso Instagram é bem legal, a gente toda semana coloca material novo nele, né, tanto de atualização, material interativo para vocês fazerem enquetes com a gente, né, então, e também a nossa agenda de live está lá. Como eu falei, amanhã vai ter live novamente, amanhã a nossa live vai ser muito especial, vai ser uma live de desafio, em que a gente vai estar presenteando um dos telespectadores com uma conta grátis do Pense Revalida para vocês estudarem até o dia da prova. Amanhã sai o resultado do recurso, né, de quem está pendurado, e sai o gabarito preliminar também, não é? Da primeira fase, amanhã? Ou saiu hoje o gabarito? Eu acho que é dia 20, eu acho. O gabarito preliminar? É na quarta-feira. É, quarta-feira. É na quarta. Tá bem. Achei que já ia sair amanhã, já estou ansiosa eu por eles. Mas tá perfeito. E se eu não me engano, vai ser sexta-feira, depois se confirmaria no Instagram, vai ter a última live de esqueletos, que é o esqueleto de cirurgia com a doutora Amanda. Todas as outras, todos os outros esqueletos já foram dados, né? E vocês podem ver ali no nosso canal do YouTube. Tá bom, gente? Bom, a gente agradece muito a participação de vocês. Aqui, 8h30 da noite, ainda tem gente acompanhando, né? Muito. E a gente espera vocês nas próximas lives, tá bem? Obrigada, pessoal.